Olá pessoal, sejam bem-vindos a CLEST Idiomas, CLEST, Centro de Línguas Estrangeiras. E hoje a nossa aula é sobre o presente contínuo. Isso mesmo, anote aí. Presente contínuo. Isso mesmo, hoje nós vamos estudar sobre o presente contínuo. Pessoal, para formar o presente contínuo, eu vou precisar do sujeito mais o verbo to be no presente deixa eu tirar isso aqui. Chato quando fica isso. Vamos continuar. Vou precisar do sujeito mais o verbo to be no presente mais o verbo principal. Vá anotando aí. Mais a partícula ing. Agora deixa só eu fazer de uma forma para ficar melhor para você. Então, vou precisar do sujeito mais o verbo to be. Não esqueça disso. Vou precisar também do verbo to be no presente, tá, pessoal? Então, vamos fazer também aqui. Porque o verbo to be aqui vai ter que estar no presente. Mais o verbo principal. Vamos só sublinhar aqui. E a partícula ing, não esqueça. Muito importante que você não esqueça que você vai precisar dessa partícula. Vou colocar de uma outra cor aqui. Então, pessoal, agora vamos formar uma frase, certo? Para que você possa entender como que funciona o presente contínuo. Nós estudamos o verbo to be, os pronomes e agora estamos no presente contínuo, pessoal, que é o mesmo que o gerúndio, que é uma ação que está continuando no mesmo momento. Por exemplo, eu posso dizer, eu estou falando, eu falo, I speak. Eu estou falando, I am speaking. Isso está no presente contínuo. Este tempo verbal está no presente contínuo. Veja só. I speak. I speak. Esse tempo verbal aqui vai ser o presente. Vai ser o presente simples, pessoal. O simple. Simples. Simple present. Vamos corrigir aqui, ignorar, aliás. Como que é outro idioma. Como é outro idioma e fica assim, mas não tem problema. Tá vendo? De novo. Esta frase aqui está no presente. Vamos colocar uma cor aqui. Presente, certo? Agora vamos colocar eu falo, I speak. I speak, a primeira frase quer dizer eu falo. Vamos colocar eu estou falando. Vamos colocar eu estou falando, certo? Então vai ser assim, I am speaking. Sujeito. Só um minutinho para você entender. Deixa eu colocar as mesmas cores. Sujeito mais o verbo to be no presente, que vai ser am, no caso aqui vamos colocar de amarelo para você identificar. Não ficou do jeito que eu queria. Amarelo.
Então, a gente vai precisar do sujeito, que vai ser I. Verbo to be no presente, que vai ser am. No caso aqui, nós temos o am, certo, pessoal? Vamos colocar a cor certa para você identificar. Mais o verbo principal, que vai ser speak, que é o verbo falar. Neste caso aqui, o verbo principal está só sublinhado. Mas se eu sublinhar aqui, vai ficar a palavra inteira. Não, não ficou, deu certinho. Então, vamos marcar esse ing aí com a mesma cor que a gente marcou lá acima. E ignorar tudo. Pronto. Mais uma aqui. No problem. Let's do it. Or again, I just can't believe. De novo, não posso crer. Então, pessoal, vai ficar assim mesmo. Presente contínuos é formado pelo sujeito mais o verbo to be no presente. Já está dizendo presente contínuos. Eu não posso colocar o verbo to be no passado. Então, vai ser o verbo to be no presente. Você lembra que o verbo to be é formado por 3 partículas no presente, que são am, is e are. Aí você tem que prestar atenção no pronome pessoal para saber qual a partícula do verbo to be no presente você vai utilizar, para que você não tenha nenhum problema com isso. Então, nós temos aqui o presente contínuo, que é formado pelo sujeito, mais o verbo to be no presente, mais o verbo principal, mais ing. Então, eu tenho aqui I speak, está no presente simples. Eu quero passar para o presente contínuo. Eu vou colocar aqui o sujeito, I, o verbo to be no presente, am, o verbo principal, que é speak, falar, e eu vou acrescentar ing. Então, aqui eu tenho o presente contínuo formado, que significa eu estou falando, ou seja, uma ação que está acontecendo no exato momento, que ainda está acontecendo, que não foi finalizada. Só um minuto. Então, aqui nós temos o presente contínuos. E a tradução dessa frase aqui é eu estou falando. Certo? A tradução da outra frase, acima, a frase I speak, é somente eu falo. Veja que essa frase ela está no presente simples. Vamos colocar a tradução aqui de uma outra cor. Vamos ver se temos outra cor. Vamos colocar a tradução da mesma cor, o cinza, certo? Então, vamos ver aqui. Presente contínuos, sujeito, mais verbo to be no presente, mais verbo principal ing. Então, é dessa maneira que eu formo o presente contínuos. É muito fácil, gente. Qualquer frase eu posso colocar para esse tempo verbal, sem problema nenhum. Você vai apenas... Qualquer frase que você tiver, você vai acrescentar após o sujeito o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing, que é o gerúndio do presente contínuo. Mas tem algumas palavrinhas em inglês que a gente vai precisar dobrar a última consoante e acrescentar o ing. Outras, a gente vai substituir a letra E e colocar ing. Mas não se preocupe com isso, nós veremos tudo isso mais à frente. Certo? Vamos ver aqui outras frases. Eu digito. No caso, que é o que eu estou fazendo. Eu digito. Eu quero dizer eu estou digitando. Certo? Vai ficar dessa maneira.
frase eu digito, em inglês vai ser I type. Eu digito. Veja que essa frase, ela está em que tempo verbal, pessoal? Está no presente. Isso mesmo. Está no presente. Eu quero dizer, eu estou digitando. Já sei que o presente contínuo é formado pelo sujeito, então eu vou apenas repetir o sujeito. Mas o verbo to be, que aqui vai ser am novamente. I am, eu estou, eu sou. Agora, qual é o verbo principal, pessoal? É esse verbo aqui, type. Vamos sublinhar. Eu estou digitando. Pessoal, como esse verbo aqui ele é terminado em E, nós vamos mudar a letra E por I e colocar ing. Ou seja, esse verbo vai perder a letra E e nós vamos colocar ing, certo? Verbos terminados em letra E, perde essa letra e acrescenta ing. I am typing. Agora sim nós temos o presente contínuos. Só um minuto, foi uma letra a mais aqui. Vamos tirar essa linha vermelha aí. Presente contínuo, que significa, pessoal, a tradução dessa frase aqui, I am typing, eu estou digitando. Note que eu precisei tirar a letra E e acrescentar ing. Por quê, professora? Porque sempre que eu tenho um verbo terminado com letra E, vai perder esse E e eu vou colocar ing. É uma regra. Bom, aqui a gente pode utilizar aqui outra frase. Primeiro vamos para a tradução. Eu estou digitando. Eu estou digitando. Eu estou digitando, certo? Note aí como é simples e fácil. Vamos pensar aqui em outra frase. Deixe-me ver. Eu penso. Em inglês é I think. I think. Eu penso. Essa frase aqui está no presente. E ela significa... Deixe-me consertar aqui uma coisa pequena aqui. Ela significa... Eu penso. E não era para ter ficado assim, dessa forma. Deixa-me ver se tem como ignorar tudo. Não tem. Não coloquei aqui a tradução desse, né? Vamos colocar. Eu estou falando. Eu falo. Aliás, essa eu já coloquei. Era pra colocar só no presente. Deixa eu ver se eu já coloquei. Eu estou falando. Isso não precisava aqui. Porque já tem aqui abaixo. I think está no presente, significa eu penso. Se eu quero dizer eu estou pensando, quero dizer que eu estou pensando. Como vai ficar, pessoal? Vai ficar assim. Repito o sujeito, acrescento o verbo to be, que é da regra, vai ser am mais uma vez, por causa do sujeito. Se fosse she, seria is. Se fosse you, seria are.
mas nós temos o I aqui, primeira pessoa do singular, então vai ser am. I am, coloca o verbo e apenas acrescenta ing. I am thinking. Eu estou pensando. Essa frase está no presente contínuos. E essa frase, ela significa eu estou pensando, certo? Então, veja como é fácil, não tem nada de complicado na gramática da língua inglesa. É até mais fácil do que a nossa, muito mais. Aliás, é muito mais fácil do que a nossa língua portuguesa. Então, você pode, sim, aprender a gramática, mas se você quer falar inglês, você pode focar mais na questão da fala. Você não precisa se ater tanto assim à gramática, mas se você quer ser professor de inglês, você tem que saber tudo. Tanto a gramática quanto as 4 habilidades da língua inglesa, né? Skills, que são speaking, listen, writing and reading. Que é leitura, speaking, fala, listen, que é o ouvir, writing, escrever, e reading, que é a leitura, que é ler. Vamos voltar aqui para você ver mais uma vez. Não esqueça que o presente contínuo é formado pelo verbo to be no presente mais o verbo principal ing. Pessoal, além de tudo isso, essa forma que você está vendo aqui, ó, I am thinking, eu estou pensando. I am typing, eu estou digitando. I am speaking, eu estou falando, eu estou afirmando no caso. Todas essas frases estão na forma afirmativa, certo? Espero que vocês prestem muita atenção nisso. Essas frases aqui todas estão na forma afirmativa. Vamos centralizar, que agora vamos partir. Essa forma está na afirmativa. Isso é a forma afirmativa. Todas essas frases que nós acabamos de ver estão na forma afirmativa. Estou afirmando algo. Eu não estou perguntando e também não estou negando. Vamos colocar aqui a setinha, que é para você identificar, para você não confundir, certo? Agora nós vamos partir para outra coisa. Então deixa isso para lá para não confundir. Agora, pessoal, nós vamos para a forma interrogativa. Vamos para a forma interrogativa, certo? Pessoal, vamos pegar a primeira frase. Qual era a primeira frase? Vamos ver lá em cima. I speak. Muito bem. I speak. Eu falo. I speak. Que significa eu falo. Não vamos nos preocupar com essas que está grifado de vermelho, não tem problema. Então, pessoal, isso está na forma afirmativa também, mas está no tempo verbal presente. Nós estamos trabalhando com o presente contínuo. Então, vamos passar essa frase aqui para o presente contínuo. Verbo to be mais sujeito. Verbo principal speak, acrescenta ing. Pronto, agora eu tenho a frase eu estou falando, porque é presente contínuo, né? É ação continuada. Presente contínuo, gerúndio, é uma ação que está continuando, que está acontecendo neste exato momento. Eu estou falando. Se eu quero passar essa frase aqui, ó,
prestem bem atenção, ela está na forma afirmativa, certo? Estou afirmando. Eu quero agora fazer a forma interrogativa. Muito fácil, pessoal. Eu vou identificar aqui o sujeito, que é I, e o verbo to be. Agora veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o verbo to be, vou pegar o sujeito e o verbo to be, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter. Isso mesmo, vou inverter aqui o verbo to be e o sujeito. O sujeito e o verbo to be, tanto faz. O verbo to be vai ficar aqui na frase inicial. Depois eu coloco o pronome, que é I. Pessoal, só uma observação. I, primeira pessoa do singular em inglês, eu, será sempre maiúsculo. Tanto faz, no início de frase, no meio de frases ou no final. Não vai mudar, vai ser igual. Am I, o que eu faço, pessoal? O complemento, tudo que tiver depois do verbo to be, que eu só tenho speaking. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente repetir tudo que estiver após o verbo to be. Então, vai ficar am I speaking? Agora, eu só vou interrogar. Am I speaking? Estou falando? Estou falando, está perguntando para si mesmo. Esta é a forma interrogativa. Você faz assim com todas as outras formas. Então, vamos pegar aquela frase que estava lá em cima. Eu penso. I think. Aliás, nós vamos usar a frase do presente contínuo. Eu penso. I think. Eu estou pensando. I am thinking. Eu estou pensando. Então, vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter aqui o sujeito com o verbo to be. E tudo que está aqui, ó, após o verbo to be, no caso é thinking, tudo que estiver aqui eu vou apenas repetir. Então, vai ficar da seguinte maneira. Am I thinking? Interroga, não esqueça de interrogar. Estou eu pensando? Agora presta bem atenção, não esqueça que I é sempre maiúsculo. Isso aqui é uma observação, você não pode esquecer de jeito nenhum. Então, vou deixar aqui do lado para você não esquecer que isso é uma observação, você não pode esquecer. Vamos aqui.
Então, nós temos aqui essa observação. Note que o pronome I, eu em inglês, será sempre maiúsculo. Só uma observação para você não esquecer. Ok? É muito importante que você lembre disso. E vamos aqui à frente. Vamos ver qual era a outra frase que nós usamos. Eu falo, eu digito, I am typing, certo? A outra frase é I am typing, que eu estou digitando, que é o que eu estou fazendo neste exato momento. Eu estou digitando. I am typing. Se eu quero formar, eu tenho aqui o presente contínuos na forma afirmativa. Essa forma aqui eu estou afirmando. I am typing, eu estou afirmando, eu estou digitando. Então, eu estou afirmando que eu estou digitando. I am thinking, eu estou pensando. Eu estou pensando, eu estou afirmando que estou pensando. I am speaking, eu estou falando, quer dizer, eu estou afirmando, por isso está na forma afirmativa. Já a forma interrogativa, eu vou estar interrogando para mim mesmo ou para você, tanto faz, depende do pronome pessoal. Aqui, am I speaking? Estou eu falando? Estou eu pensando? Estou eu digitando? Certo? É só inverter o pronome e você olha para o pronome pessoal e para o verbo to be. Inverte. Tudo que estiver à frente do verbo to be, você vai apenas repetir e acrescentar este ponto de interrogação, certo? Aqui eu tenho I am typing, eu estou digitando. Então, para formar a forma interrogativa, eu vou inverter aqui o I mais o am. Eu estou, vai ficar am I. Tá vendo o erro aí? Saiu minúsculo. Tem que ser sempre maiúsculo. E tudo que tiver à frente, aqui ó, do verbo to be, tá vendo aqui ó? Você olha. Eu vou te dar uma dica muito importante. Sempre que você quiser fazer a forma interrogativa, olhe sempre para a forma afirmativa. Nunca olhe para a forma negativa. Porque essa questão aqui já tá dada, ó. É só eu inverter esses dois aqui. E o que tem depois dele, do am, que é o verbo to be, eu vou repetir. Inverto esses dois aqui, am mais I, e depois repito tudo que estiver aqui à frente. Só tenho type no caso. Então, já inverti, am I, repito o restante. Typing, tá certo? Não, tá faltando ponto de interrogação. Am I type? Am I typing? Estou eu digitando? Então, eu estou interrogando para mim mesmo. Agora, pessoal, a gente vai para a forma negativa. Vamos fazer aqui do lado, certo? Vamos deixar aqui um espaço para fazer. Vou colocar aqui só para separar, ficar mais fácil para você. Precisava ir acima, mas eu vou colocar só para não te confundir. Certo? Olha só aqui. Então, você não pode confundir isso. É muito simples, muito fácil. Eu tenho em inglês as formas
afirmativa. Queria só um minuto. Eu tenho a forma afirmativa, tenho a forma negativa, tenho a forma interrogativa. Agora a gente só trabalhou com a forma afirmativa e também com a forma interrogativa. E agora a gente vai para a forma negativa, isso mesmo. A gente vai para a forma negativa. Só um minuto. Deixa eu dar uma organizada, deixa eu organizar aqui para você, vai ficar bem mais fácil. Então, você tá vendo agora como isso ficou mais fácil? Dá uma olhada aí. Eu tenho a forma afirmativa. Aqui eu tenho a forma interrogativa. Vamos diminuir aqui para que possamos ver melhor. Agora vamos para a forma negativa. Olha só, eu tenho aqui a forma afirmativa, I am speaking, eu estou falando. Tenho a forma interrogativa, am I speaking? Note que eu apenas troquei aqui, ó. Olha para essa frase aqui. Para formar a forma interrogativa, olha sempre para afirmativo. Troco o sujeito com o verbo to be, que são os dois primeiros aqui, e tudo que estiver à frente eu repito e acrescento o ponto de interrogação. Já na negativa, pessoal, vocês também tem que olhar somente para a forma afirmativa. Isso é uma dica de ouro que eu estou te dando aqui. Você não vai errar não, porque isso aqui é muito fácil. Mas se você não fizer isso, você pode errar. Mesmo sabendo, você pode errar. Para formar a forma, para você fazer a forma interrogativa e a negativa, você vai olhar sempre para a afirmativa. Se você fizer a forma negativa olhando para a interrogativa, você vai se confundir. Nota como é fácil fazer a forma negativa. Olha para a forma afirmativa, I am speaking. Você vai identificar o verbo to be, identifica aqui o verbo to be e coloca not depois do verbo to be. E repete o resto. Repete o complemento, certo? Vai ficar assim, só um minuto, vamos fazer. I am, tá vendo? Identifiquei o verbo to be, depois do verbo to be coloco not. I am not. Vamos marcar aqui uma cor diferente. I am not. Que tiver à frente aqui eu vou repetir. Speaking. I am not speaking. Não coloca ponto de interrogação, vai ficar errado. Aqui. I am thinking, que significa eu estou pensando. I am thinking. I am thinking. Significa I'm thinking. Eu estou pensando. Se eu quero formar a forma interrogativa, como eu já te mostrei aqui, vou inverter esses dois aqui. O sujeito com o verbo to be. E
Vou repetir o complemento, certo? Já tenho a forma interrogativa. Coloca o ponto de interrogação, não esquece. Para você formar a forma negativa, você vai apenas olhar para a forma afirmativa, identificar o verbo to be, você não vai trocar nada, vai apenas colocar o not após o verbo to be. Então, eu vou repetir tudo isso. I am, coloca o not, acrescenta not, e o complemento você vai repetir, certo? Lembre-se, olhando sempre para a forma afirmativa. I am not thinking. Certo? E aqui eu já tenho a forma negativa. Vamos destacar. Negativa. Tá vendo? Muito fácil. Você vai aprender rápido. Eu tenho aqui a outra frase. I am typing, forma afirmativa. Tá vendo? Note que aqui é a forma afirmativa. I am typing. Eu estou digitando. I am typing. Vamos dar um espaço aqui para não ficar desorganizado. Aqui eu já tenho a forma interrogativa. A mesma frase, só que eu estou interrogando ao invés de afirmar. Aqui eu estou afirmando, I am typing, eu estou digitando. E aqui abaixo eu estou interrogando. Am I typing? Estou eu digitando. E aqui vamos para a forma negativa. Para fazer a forma negativa, o que foi que eu falei? Olha sempre para a forma afirmativa. Identifica que o sujeito não. Identifica o verbo to be, que no caso aqui vai ser am. E após o verbo to be aqui, ó, nesse lugar aqui. Entre o verbo to be e o verbo principal acrescido de ing, você vai colocar not. Para ficar mais fácil, só identifica o verbo to be e coloca not após o verbo to be. Então, você já tem a forma negativa. Neste caso, vai ficar I am not typing. Eu não estou digitando. Isso mesmo. Eu não estou digitando. Está vendo como é fácil? É bem mais fácil do que você estava pensando. Dê uma olhada aí. Vamos aqui repetir. A forma afirmativa, I am type. Para fazer a forma negativa, eu vou inverter esses dois aqui, o sujeito mais o verbo to be. Repito o restante e acrescento o ponto de interrogação. Você vai apenas repetir o complemento. Pode ter o que tiver aqui à frente do verbo to be, você vai repetir. E você já tem a forma interrogativa. Para negar, fazer a forma negativa, você vai olhar novamente para a forma afirmativa. Identificou am, que é o verbo to be, identificou o verbo to be, colocou o not na frente, repetiu o complemento, pronto.
você já tem a forma negativa. I am not typing. Eu não estou digitando. Eu não estou digitando. Veja como é fácil. Simples e descomplicado. I am not typing. Eu não estou digitando. Agora vamos para a pronúncia. I am speaking. Am I speaking? I am not speaking. I am thinking. Am I thinking or am I thinking? I am not thinking. I am typing. Am I typing? I am not typing. Pessoal, essa forma aqui, am mais not, ela também pode ser colocada de uma forma abreviada. Am not. Aí, né, nós temos, ela pode ficar assim, da forma abreviada. I am not. Só um minuto. I am not. Você pode colocar assim. I, certo? I'm not. I'm not. Eu não estou. A gente não pode abreviar am mais not. Agora vamos para outro pronome pessoal. Vamos para o pronome pessoal you. You are speaking. Você está falando. Você está falando, certo? You are speaking. Veja que essa frase está na forma afirmativa. Vamos fazer a forma interrogativa. Já falei que é só inverter esses dois. Então, vai ficar da seguinte forma. Vamos inverter aqui. Vai ficar are you speaking? You é normal. Minúsculo. Não? Maiúsculo é só I, primeira pessoa do singular. Are you speaking? Está certo, pessoal? Não. Eu esqueci aqui do ponto de interrogação. Não pode faltar. Agora vamos fazer a forma negativa. Não olha para essa que você acabou de fazer. Essa aqui é a forma interrogativa. Vamos para a forma afirmativa, que é a primeira. Então, vai ficar assim. Vamos olhar lá para aquela outra forma, certo? Lá acima, aqui, essa daqui, vou sublinhar. Eu vou inverter, aliás, eu já fiz isso com a forma interrogativa. Eu vou identificar o verbo to be, que no caso aqui vai ser are, e eu vou colocar not após o verbo to be. You are not. O que tiver após o verbo to be eu vou apenas repetir. Então vai ficar speaking. You are not speaking, certo? You are not speaking. Você não está falando. Aqui nós já temos a forma negativa. E essa forma aqui, pessoal, are not. Eu posso fazer a forma abreviada, que vai ficar assim, aren't. Eu posso fazer das duas formas, ou are not ou aren't. Tanto faz. Essa frase pode ficar assim, por exemplo. You aren't speaking. Que quer dizer você não está falando. Isso mesmo. Você não está falando. Isso aqui é a tradução.
Isso aqui vai ser a mesma coisa. Mesmo. E a tradução, mesma coisa também. Isso é igual a isso, certo? Forma abreviada. Vamos usar o pronome she, mas antes disso, para você não se confundir, vamos colocar aqui que esta é a forma afirmativa. Forma afirmativa. Forma interrogativa. Vou colocar de outra cor. E aqui a forma negativa, certo? Isso aqui é apenas, pessoal, a forma abreviada. Certo? Então, veja que nós temos a forma afirmativa, you are speaking, você está falando. Nós temos a forma interrogativa, ficou em inglês aqui, are you speaking? E nós temos a forma negativa, you are not speaking, estou negando. E a forma abreviada vai ser are, mas not vai ser aren't. Agora vamos usar um outro pronome pessoal. Vamos usar o pronome she, que quer dizer ela. She is speaking. She is speaking. Só um minuto. Vai já aparecer aqui. She is speaking. Ela está falando. Ela está falando. Só um minuto. Quer dizer a mesma. Vamos colocar mais abaixo para ficar melhor para você ver. She is speaking, ela está falando. Aqui eu tenho a forma afirmativa. Vamos fazer a forma interrogativa. Vou inverter o sujeito mais o verbo to be e vai ficar is she speaking. Só um minuto que você já vai entender. Is she speaking? Tá faltando a interrogação. Is she speaking? Vamos organizar.
vou negar. O que eu faço para negar? Vou olhar mais uma vez para a primeira frase, que é a forma afirmativa. Vou identificar aqui o verbo to be, que vai ser is. Já vimos o am, o are e agora temos o is. Depois desse verbo aqui, eu coloco apenas not e eu já tenho a forma negativa. Então, vamos colocar aqui. She is not. O resto, o que eu faço com o complemento? Vou apenas repetir o complemento. She is speaking. She is not speaking. Ela não está falando. Ela não está falando. Pessoal, e mais uma vez, vamos ver aqui a questão do is mais not. Isso aqui vai ficar isn't. A forma abreviada. Is not e isn't. 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 Certo? Então, vai ser a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Só vai mudar aqui que é a forma abreviada. Então, pessoal, sejam bem-vindos a Celeste Idiomas e aprenda inglês de verdade. Aqui no nosso curso você vai aprender as 4 habilidades da língua inglesa e também a gramática. Quer dizer, você vai aprender tudo, você escolhe o seu curso. Nós temos um curso voltado para fala, temos um curso voltado para conversação, temos um curso de gramática para professores de inglês. E se você deseja participar do curso da Celeste Idiomas, não esqueça de acessar o nosso blog, o nosso site, também o nosso canal do YouTube English for You e aprenda inglês de verdade. Sejam bem-vindos a Celeste Idiomas, Centro de Línguas Estrangeiras. We are here to teach a real English for you. If you really want to speak English, come to Celeste. Celeste, Centro de Línguas Estrangeiras. Nós estamos aqui esperando por você. We are here waiting for you. Don't lose your time. Learn English right now. This is the best that you can do for yourself. If you want to be somebody in your life, if you want to be someone, you really have to learn English. You have to improve your English and you can be better. Of course, yes, believe yourself. You can learn English. Um dia você vai chegar nesse nível. Não desista. Inglês é passo a passo. Inglês é como uma ginástica, é como um exercício. Você aprende dia após dia. E quando você menos espera, quando você pensa que não, você já está falando inglês. Então não esqueça, seja Celeste Idiomas, Centro de Línguas Estrangeiras. Welcome and see you.